Deputado Sérgio Barradas Carneiro, voltando novamente à questão da papelada. Então, vamos supor, claro, que nós não estamos aqui defendendo a separação dos casais. Muito pelo contrário. A gente quer que todo mundo que esteja bem casado, que continue casado. Agora, há situações, né, que são as conflituosas, né, as tais incompatibilidades e que realmente exigem uma separação e um divórcio. Então, digamos que uma pessoa hoje decida, olha, hoje não, realmente um casal chega a um entendimento, ou através do entendimento ou não, chega à conclusão de que não é mais possível manter aquela união. Então, qual é o caminho, depois da aprovação da sua emenda, que cada uma dessas pessoas deve percorrer? Olha, Leite, eu acho, inclusive, que essa PEC ela não deveria ter sido conhecida como a PEC do divórcio, assim como a PEC do casamento, porque ela vai favorecer uma quantidade muito maior de casamentos. Primeiro porque, suprimindo o Instituto da Separação Judicial, muitas pessoas que hoje são separadas, elas não convertem a separação em divórcio e vão engrossar as estatísticas da união estável. Com a promulgação dessa emenda, nós vamos para o chamado divórcio direto. E quando a pessoa se divorcia, ela pode se casar, inclusive com a mesma pessoa da qual ela se separou e se arrependeu. E todas essas pessoas que hoje são separadas no Brasil, eu entendo que elas devem exigir o seu direito de se habilitarem a um novo casamento, tendo em vista que, suprimido o Instituto da Separação Judicial, na minha opinião, cessam seus efeitos. E um dos efeitos da separação é justamente impedir as pessoas de se casarem. De forma que esta PEC deveria ser conhecida como a PEC do casamento. Todo mundo quer se casar e mesmo as pessoas que se separam, elas se separam para buscar a felicidade numa outra relação. O divórcio não é causa de separação de ninguém. O que determina o fim de uma relação é justamente o cotidiano, é a deteriorização desse cotidiano, quando as pessoas não suportam mais a convivência em comum. Elas se separam, muitas vezes elas têm uma recaída, fazem juras e promessas de que tudo vai ser diferente e mesmo tentando novamente elas não conseguem, de forma que o momento da formalização não é mais um momento, um marco zero para contar nenhum tipo de reflexão. Quando a pessoa procura um profissional do direito para ingressar em juízo com a sua... Pois é, essa questão, por exemplo, do advogado, né? Há muita reclamação das pessoas que querem se separar e muitas delas não conseguem se separar justamente por causa das custas judiciais. E ouvi e vi nos jornais, né, e também na televisão, que a sua emenda ela vai facilitar um pouco ou então muito essa situação, né, porque aí você não tem que recorrer a advogado a todo momento, sobretudo nas questões quando a separação é consensual. Não, o advogado é imprescindível e isso a emenda não mudou. Vai ter que ter o advogado, quer seja no divórcio consensual, feito em cartório, em que não há filhos, é consensual, não tem patrimônio para dividir, bem como a ação do divórcio consensual ou litigioso com bens e com filhos. O advogado continua imprescindível. As pessoas que não têm como pagar advogado buscarão assistência judiciária gratuita Defensoria Pública. Ou a Defensoria Pública, né? Tem também nas faculdades de Direito hoje em dia núcleos de assistência judiciária gratuita, os fóruns brasileiros têm essa assistência judiciária gratuita. Agora, com relação ao patrimônio, sempre existem taxas a serem pagas. Com relação às custas processuais, o juiz pode deferir também, se a pessoa não tem recursos, a assistência gratuita. O que nós dizemos é que mesmo as pessoas que têm que pagar ou têm possibilidade de pagar um advogado, ao invés de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em 2 momentos, vai pagar em apenas um. Então, para todas as pessoas que podem pagar, haverá uma economia. Mas a maior economia que esta emenda à Constituição traz é, sobretudo, a economia de dor, sofrimento e ou constrangimento. Correto. Deputado, essa sua emenda ela não deixa de constituir uma marca, né, nas relações sociais aqui no Brasil.
como o senhor acabou de fazer aquele histórico, né, lembrando do Nelson Carneiro, da luta do velho senador, né, e do próprio Rui Barbosa, que instituiu o casamento civil. Antes era só igreja, só da igreja, né? E isso realmente foi uma grande etapa, né, na separação da igreja do Estado. O Estado realmente assumiu a sua condição de Estado e não mais dependente da igreja. Bom, mas aí também ela vai, naturalmente, levar a outros movimentos que está aí também no mundo inteiro, não é só no Brasil, como essa questão, né, do casamento gay, ou então da união legal, né? Qual é a sua posição? Como é que o senhor antevê, eu já não digo nem a sua posição pessoal, eu digo como é que o senhor antevê a partir de agora todas essas reivindicações para facilitar situações, né, de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, que também encontram a mesma dificuldade que encontrava antes os casais de sexos diferentes. Olha, a questão da união homoafetiva, ela é um processo. Pode ser que no Brasil um dia venha a ser reconhecido. Eu tenho discutido com essas pessoas como advogado de direito de família e, pessoalmente, eu entendo que essas pessoas não podem ser discriminadas pelo artigo 5º da nossa Constituição. Elas têm os mesmos direitos sucessórios, previdenciários e patrimoniais dos casais heterossexuais. Agora, ouço deles que, por exemplo, eles não reivindicam o casamento, mas o reconhecimento da união homoafetiva. Segundo, eu digo a eles, é melhor vocês não mexerem na tentativa de legalizar mesmo essa união homoafetiva, porque no curso da tramitação pode haver um endurecimento ou pode haver uma proibição. Tendo em vista que as defensorias públicas no Brasil, o Ministério Público do Brasil, o Poder Judiciário no Brasil e o Poder Executivo no Brasil reconhecem a união homoafetiva. Se você requerer no INSS, né, o reconhecimento do companheiro... Isso já é reconhecido atualmente? Já é reconhecido. O Ministério do Trabalho reconhece, o Ministério da Previdência reconhece, o Poder Judiciário brasileiro... É uma jurisprudência praticamente firmada. Tranquila, com base no artigo 5º da Constituição. De forma que eu entendo que é melhor eles não mexerem nisso, porque se eles insistirem na regulamentação legal desses aspectos, podem ter a proibição. Recentemente, o Poder Judiciário brasileiro começou a deferir, no melhor interesse da criança, a adoção por casais homoafetivos. Se você quiser fazer uma lei com relação a isso, pode ser que haja uma proibição, quando, na verdade, hoje não há nenhuma proibição. O meu ponto de vista, como advogado, como cidadão, né, como militante do direito de família, é que nós deveríamos manter essa situação da homoafetividade do jeito que ela está, através da doutrina, da jurisprudência e do reconhecimento das defensorias públicas, do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Deixa aí o Poder Legislativo, que é o único que não reconhece essa questão ainda hoje. Eu não sei se o senhor está acompanhando a situação lá na Argentina. O movimento a favor do casamento homoafetivo foi tão grande que a própria igreja agora está patrocinando uma lei lá da união civil, que um pouco que mascara, né, a situação lá dos gays que vivem juntos. Mas ocorre que a pressão está tão grande que o próprio governo assumiu e está apoiando um projeto de casamento gay às claras, né? Sem nenhum, porque a tal da união civil parece que provocava uma certa dependência, né? Não permitia, por exemplo, a adoção de filhos pelos casais. E o senhor acha que esse movimento também está grande aqui no Brasil ou está só subjacente? Não, eles já saíram na luta dos seus direitos há muito tempo. Você tem anualmente paradas gays em todo o Brasil, se discute isso abertamente, inclusive em novelas, em programas de rádio, de televisão. Os jornais trazem muitas vezes matérias sobre esse assunto.